É isso aí, gente, já estamos de volta, segundo bloco. Como você sabe, neste segundo bloco nós vamos falar dos temas que você escolheu através da sua participação e deu prioridade aqui, né, para que os nossos candidatos mostrem para o teresopolitano as suas propostas para a saúde e educação. Eu vou começar com a educação, né, porque é um tema que o Cláudio, inclusive, tem algumas bandeiras interessantes e gostaria de falar sobre isso. Também vou explorar um pouco, né, a questão do seu vice nessa relação com a educação e porque a saúde também tem uns temas mais polêmicos, a gente vai deixar para o final nessa discussão, né, Cláudio? Primeiro, falar um pouco da educação. A gente ouve falar muito que a educação em Teresópolis é uma educação até de qualidade, né, tem resultados positivos ao longo dos anos, mas ela está compatível com o crescimento do nosso município? Olha, eu conheço vários profissionais que trabalham na Secretaria de Educação, temos pessoas de extrema qualidade, isso é verdade. Agora, eu acredito que a gente possa avançar muito mais, não é claro. Porque teve o resultado aparentemente positivo, é que as pessoas se acomodem. Ao contrário, eu acho que a gente tem políticas públicas do governo federal, do governo estadual, que podem ser implementadas, e aí eu já quero sair da questão municipal. Por exemplo, compromisso nosso é a questão da UERJ, que está aí com o curso de turismo, correndo o risco de ir embora, porque a prefeitura não chama para si a responsabilidade. Então, ao invés de ampliar a oferta, está... Exatamente, nós não temos uma universidade pública aqui. E se já temos um curso de turismo da UERJ aqui, deveria ser prioridade para o chefe do executivo ampliar. Né? Ou seja, já tem uma porta aberta, então nós precisamos ampliar. Imagina um campus da UERJ aqui em Teresópolis, né? O que representaria para as futuras gerações. A outra questão que eu quero já falar no âmbito universitário, que eu critiquei muito na Câmara Municipal, e disse que investir na juventude, por exemplo, não é você tirar o auxílio transporte universitário. O atual chefe do executivo, ele, assim que assumiu, disse que era um absurdo o município gastar em torno de R$60 mil por mês pagando o auxílio transporte universitário. Né? Isso, para mim, não é gasto, não é custo, isso é investimento. Então, eu entendo que, se não tem o recurso para pagar a bolsa, que a prefeitura possa adquirir ônibus, como outras prefeituras já fazem, né, para transportar esses universitários. Enquanto nós não temos aqui, nós temos a FESO e temos um curso da UERJ. Então, a nossa prioridade será dialogar com o governo estadual, com a reitoria da UERJ, a gente dar a infraestrutura, o município colocar à disposição uma infraestrutura para que a gente possa trazer mais cursos da UERJ e que a gente torne essa cidade cada vez mais universitária. Eu estou vendo o Juiz de Fora, tenho ido a Juiz de Fora. Nossa, hoje, depois da implantação da Universidade Federal lá, a cidade vive em função da universidade. Mercado imobiliário, tudo lá. Tudo. Então, em relação à educação, a verba do Fundeb, que avançou muito a questão salarial dos servidores, né? Então, eu acredito que podemos melhorar ainda mais o que nós temos aqui em Teresópolis e ampliando para o apoio à juventude nos cursos universitários através do auxílio transporte universitário ou ampliando a bolsa, se tiver recurso, né, que nesse momento a gente sabe que o orçamento não tem 1% para investimento, está todo comprometido, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive a folha de pagamento ultrapassou. Né? Então, nós, e aí no último bloco, nós também iremos abordar a questão da gestão. Claro. Teremos que cortar custo. Agora, nós não vamos cortar custo em investimento social. Nós não vamos cortar custo em saúde e educação. Nós vamos cortar custo na máquina. Né? Tirar cabo eleitoral que hoje ocupa a secretaria. Isso sim, recebendo salário de R$13 mil. Então, fazendo um enxugamento das despesas supérfluas, eu acho que vai sobrar dinheiro para saúde e educação. Não tenho dúvida disso. Agora, Roberto, interessante, né? Aproveitando até a especialização no direito, muita gente acha que o prefeito não tem essa prerrogativa de versar sobre o ensino superior, né? Ele não pode gerir, mas ele pode realmente fomentar e pode trazer, como o Cláudio disse, instituições de ensino superior públicas para o seu município. Você acha que essa pode ser também uma preocupação aí para o prefeito? Não, claro, como o Cláudio falou, se hoje o município gasta dinheiro no transporte universitário, se houvesse universidades aqui, não gastaria isso. Pelo contrário, estudantes de outros municípios para aqui viriam
iam fomentar o mercado imobiliário, então ia trazer dinheiro para o município, enquanto os cidadãos de Teresópolis estão levando dinheiro para outros municípios, consumindo lá e tal. Então, assim, isso é fundamental, e a educação, infelizmente, aqui no Brasil, quer dizer, o discurso político é sempre que a prioridade é a educação, mas a gente, na prática, não vê. Então, é questão também de credibilidade. Tá? Nós estamos dizendo que a nossa prioridade será educação e será. E tem um outro desafio. Nós estamos no século XXI. E aqui a gente vê especialistas em educação dizendo que a escola ela está hoje no formato do século XIX. Tá? Então, a gente tem que olhar para isso. Fazer uma escola em que o garoto e a garota queiram lá permanecer, que saiam formados, e não só tecnicamente, saiam formados cidadãos. O problema do Brasil, quando a gente fala de corrupção ou de qualquer coisa, não é do político, é do cidadão, porque o cara, antes de ser político, ele é cidadão. Ele só leva para a política, só leva para o serviço público, só leva para onde for aquilo que ele tem, os valores que ele tem. Então, a gente quer formar cidadãos. É verdade. E aí a base é o município, não tem jeito, né? Se a gente quer mudar e construir um futuro melhor nessa questão de uma nova escola, tem que começar no município, aí não tem jeito, né? Mas vamos para um tema mais espinhoso, né? Eu gosto desses temas espinhosos porque sempre surgem, é claro, a gente está falando aqui de propostas e de proposições para o futuro da cidade. Então, temos que tratar desses assuntos espinhosos e talvez a saúde seja o maior dos nossos temas espinhosos, né? A gente sabe que a situação da saúde no Brasil inteiro está complicada, mas em Teresópolis ela é calamitosa. Ela chega, né, ao ponto de custar vidas, né, pela sua falta de gestão. Eu queria que você falasse rapidamente, Cláudio, o que você entende que precisa ser mudado urgentemente na saúde em Teresópolis. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que no nosso governo não vai ter fila da beija-mão. Não tem fila de beija-mão. Isso a gente vai combater como a gente combateu junto com o Conselho de Saúde no passado, né? Que o contribuinte, o cidadão, tinha que se humilhar e ir no Pedrão, beijar a mão do prefeito para conseguir um exame. Isso a gente não vai ter. Nós não vamos ter OS gerindo a UPA. Nós vamos investir no servidor público. Nós acreditamos no SUS. Nós acreditamos que a solução para a saúde é na atenção básica, é na porta de entrada, é no investimento no médico de família e nos postos de saúde nos bairros. Né? Por quê? Porque se você tem lá para atender nos bairros, nos PSFs, nos postos de saúde, né, a pequena ocorrência, a dor de cabeça, a dor de barriga, vai descongestionar a alta e média complexidade. Né? Não é razoável a gente contratar a OS para gerir a saúde depois do histórico que nós temos aí nos últimos anos, de calote nos enfermeiros, calote nos médicos, mau atendimento ao contribuinte, né? E desperdício de dinheiro público. Né? É um absurdo querer contratar a OS para atuar nos PSFs, o Ministério Público veda, diz que é ilegal. E o atual chefe do Executivo, mesmo passando por cima da Câmara Municipal, que aprovou uma lei, aí é um dos acertos dessa legislatura, proibindo a contratação de OS no município, ele mesmo assim, ele se acha acima da lei e contratou a OS, 16 milhões de reais, o que não vai representar melhor atendimento. E outra coisa, esses 16 milhões que estão sendo gastos agora com essa OS, não está incluso ali medicamentos e insumos. Então, quando é que vai essa conta? Então, em relação à saúde, nós acreditamos no investimento na atenção básica. Nós defendemos também uma Fundação Municipal de Saúde, né, que a gente precisa dialogar, precisa discutir. A questão, nós não podemos deixar de falar o papel fundamental e importante que a FESO desenvolve. Né? É muito fácil algumas pessoas, e uma das críticas do governo que eu ajudei a caçar do Jorge Mário, foi que ele queria brigar com a FESO, mas quem ia pagar a conta é o cidadão que está lá na ponta. Se quer ter um hospital público, você tem que fazer uma transição, não é romper de uma hora para outra, prejudicando aquele que depende do SUS. Então, em relação à saúde, nós temos essa convicção e queremos deixar muito claro, o cidadão precisa ir no posto de saúde, não precisa pedir favor a vereador. Nós vamos combater o tráfico de influência. O cidadão precisa ir no posto de saúde e, como contribuinte, ser atendido. Não tem que se humilhar para pedir favor a prefeito nem a vereador.
né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque no exercício da vereança, eu nunca usei desse expediente. Inclusive a minha assessoria, que frequenta o SUS, nós nunca usamos a questão de ser vereador para exigir atendimento. Agora, denunciamos. Quando chega lá o contribuinte é humilhado, é destratado, a gente denuncia. E é nessa política que a gente acredita, né? É muito humilhante para um pai de família, para uma pessoa desempregada, ter que ir lá, beijar a mão de vereador, beijar a mão de prefeito para conseguir um exame. Isso a gente tem que exterminar no município. Nós temos que ter aqui um atendimento ao contribuinte, com respeito aos trabalhadores da saúde. Entendeu, Anderson? É nisso que a gente acredita e que nós vamos fazer, com certeza. A lei do SUS é considerada uma das mais avançadas em termos de ferramentas administrativas, inclusive comparando com outras legislações no mundo inteiro, né? Acho que é a Lei 80 de 91, se não me falha a memória. E como a gente não consegue aplicar essas ferramentas consideradas, por exemplo, ferramentas jurídicas bastante importantes? Olha só, Anderson, eu volto a dizer, para mim, o defeito também um pouco parte do cidadão. É o cidadão médico, é o cidadão servidor, o cidadão que está usufruindo, quer dizer, é o cidadão. Quer dizer, na hora que você melhorar o cidadão com educação, melhorar a sociedade brasileira, isso tudo lá na frente vai acabar melhorando. E no caso do SUS, por exemplo, que a gente está falando, primeiro, como eu já falei antes, a gente vai respeitar o cidadão. E respeitar o cidadão passa também por atendê-lo bem em qualquer âmbito, no âmbito da saúde, no âmbito da prefeitura, no âmbito em todos os âmbitos, tá certo? Então, em relação ao SUS também, o que é importante declarar é que o aspecto econômico também está por trás disso. Essa população nossa que necessita tanto do SUS, ela necessita mais na medida em que ela é mais pobre, mais carente, em que há mais desigualdade. Então, se você melhorar o aspecto econômico, dar emprego, melhores salários, certamente esse cidadão vai precisar menos de médicos, de atendimentos. Então, isso é tudo integrado. Não se pode pensar saúde somente como saúde. Outra coisa, o saneamento também diminui, obviamente, a necessidade de atendimento. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto globalmente. Em relação. E aí você falou muito bem, né, Cláudio? Investir naquele primeiro atendimento, no atendimento primário, básico, é a solução. Em todos os municípios que a saúde melhoraram, houve... Anderson, a primeira conferência municipal de saúde que eu participei antes de ser vereador, existia lá um planejamento durante a conferência da gente avançar de 32%, que era coberto o território do município pelas equipes do PSF, era para a gente avançar em 5 anos para 70% de cobertura no território do município. Sabe o que aconteceu? Nós regredimos, caiu para 29%. Hoje nós temos 16 equipes de médicos de família incompletas. Então, isso é uma tragédia. Então, todos os municípios que priorizaram o investimento na atenção básica, descongestionaram a média e alta complexidade. E no passado, o que acontecia aqui em Teresópolis, antes da UPA? O povo é sábio, o povo corria para o HCT, porque sabia que ia esperar, mas ia ser atendido, ia receber medicamento, ia sair de lá atendido. E aí, o que ocorria? Congestionamento. Por quê? Porque os PSFs não funcionavam. Então, cara, não vou nesse posto aqui no meu bairro, não tem nada. Nunca tem médico. Aí corria para o Hospital das Clínicas. Então, você tem que organizar a rede. Você tem que respeitar o Conselho Municipal de Saúde. É importante a gente reconhecer que o cidadão que não ganha nada, é importante salientar que muitos conselheiros que lá estão lá para o exercício da cidadania ativa, né? E aí tem que haver um respeito. Precisamos ter a Conferência Municipal de Saúde, como determina a legislação, né? E é ali que a gente vê na ponta, né, as pessoas que usam lá nos bairros a necessidade de cada um. Então, os relatórios das conferências municipais, infelizmente, eram peça de ficção, eram 2 dias de discussão, que depois se entregava ao chefe do executivo, ele engavetava.
Então, prova disso é a regressão no atendimento da atenção básica no território. De 32 recuou para 29. Eu queria complementar dizendo o seguinte, conforme o Cláudio falou, na hora que você investe na atenção básica, o médico de família, vamos imaginar, é um médico que vai para uma determinada comunidade que vai atender N famílias. Agora vamos inverter. Você não tem esse médico e N pessoas dessas N famílias vão ter que se deslocar até algum lugar para serem atendidas. Então, assim, sob o aspecto até do custo, é muito menor você ter um atendimento básico com um médico de família, por exemplo. Com certeza. É importante, Anderson, que o investimento na medicina preventiva. Claro. E o médico de família é isso. Se você previne antes da doença, você vai gastar menos do dinheiro público. Prevenção é muito mais barata, né? Claro. Gente, terminamos aqui o nosso segundo bloco, falamos de saúde e educação e vamos lá para o nosso último bloco, finalizar o nosso bate-papo aqui hoje, recebendo o Cláudio Mello e o Roberto Mello, os candidatos do PT à Prefeitura de Teresópolis aí em outubro. Lembrando a você que no próximo bloco vamos falar da administração pública, o tema escolhido pelos candidatos, e também vamos fazer a sua pergunta. Vamos escolher ali a pergunta que mais saltou aqui aos olhos da nossa produção e vamos fazer aqui ao vivo para os nossos candidatos. Então o intervalo é rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta, a gente segue com o último bloco das entrevistas.